A histerectomia é a retirada do útero. E eu já tinha tido esse diagnóstico de mioma aqui na minha cidade. Ela falou isso pra mim e eu pensei assim, jamais eu vou tirar meu útero. Só eu não vou aguentar. Eu vou morrer. Porque, meu Deus, não sabia disso. Nunca, gente. Eu já passei por 2 cesarianas. Então a barriga doía, eu não sentia as pernas. Gente, aí pra cada uma de nós ele deu o útero num pote. O meu foi até num pote de Nescau. Dentro da barriga fica uma bola, mais ou menos um tamanho assim. Você sente uma bola assim dentro da sua barriga. Olá, pessoal. Eu sou Noêmia Soares. E você é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho para você da minha história. Como esse canal é novo e tá chegando bastante gente por aqui, então eu achei melhor gravar esse vídeo hoje e vir conversar com vocês um pouquinho e falar um pouquinho sobre mim. A história que eu quero contar para vocês é sobre a minha cirurgia de histerectomia e oophorectomia. A histerectomia é a retirada do útero e a oophorectomia é a retirada do ovário. Pois é, em 2017 eu fui diagnosticada com um mioma no meu ovário. Então, para mim até então estava tudo certo. Era só um mioma e eu não entendia muito bem o que seria um mioma, o que viria a ser isso. E o sintoma que eu estava tendo era menstruação intensa, né? Um fluxo menstrual muito forte, e sempre quando a minha menstruação descia, a cólica era muito forte mesmo, e o único medicamento que cortava a minha cólica, não que cortava, mas que me dava um alívio, era dipirona de 1 grama, e essas cólicas estavam ficando cada vez mais forte. Cada mês que passava, a cólica vinha mais forte. Que aí eu tava morando em Belo Horizonte, aí já era 2018, e eu comecei a fazer o tratamento lá, comecei a ir no médico lá, porque cada mês que a minha menstruação descia, era muito sofrimento, muita cólica e um sangramento muito intenso, era muito sangue mesmo que eu tava perdendo, então eu tava tendo anemia, né, e aí eu fui consultar a médica, era até uma doutora bem novinha, e ela me pediu uma bateria de exames e me pediu também a ultravaginal. E eu já tinha tido esse diagnóstico de mioma aqui na minha cidade, aqui na Mato Grosso, onde eu moro, né? E aí, só que eu não dei muita importância para isso, por não conhecer o que se tratava, né? Que era um mioma e ficou nisso mesmo, não fui na internet pesquisar, nem saber de nada, né? E aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu já não estava suportando mais as dores, as cólicas menstruais e o fluxo de menstruação muito intenso. Só que o fluxo era intenso, mas os dias não era assim. Tem mulheres que têm mioma que fica até 15, 20 dias menstruada e não passa, né, com aquele fluxo muito forte. O meu não, o meu era normal, entre 3 a 4 dias. O muito era 4 dias, mas na maioria das vezes era 3 dias. No 4º dia já tinha cortado, mas assim, era 3 dias de um fluxo intenso, muito sangue mesmo e muita dor. E aí eu fui procurar médico. E aí foi uma doutora, ela era bem novinha, assim, eu acho que ela teria uns 20 e poucos anos, essa doutora, viu? Mas muito inteligente, uma menina muito inteligente. Ela é até miudinha, assim, sabe? Talvez ela nem tenha 20 e poucos anos, mas por ela ser miudinha, magrinha, pequenininha, então dá uma aparência de muito jovem, sabe? Aí ela pediu todos os exames. Gente, um médico nunca me pediu tanto exame igual essa doutora. Deu quase um livro de tantas folhas de exame, de resultado de exame que deu ali, sabe? Muitos exames mesmo. Ela aprofundou nos exames de verdade. E aí ela pediu também uma ultravaginal. E aí nessa ultravaginal acusou o mioma, que o mioma estava muito grande. O meu útero estava 3 vezes alterado o tamanho normal, ele estava 3 vezes maior, né? E aí ela falou pra mim, ela falou assim, olha, o seu caso é cirurgia, você tem que tirar o útero com urgência. Quando ela me falou isso, na hora não tinha me caído a ficha. Ela falou isso pra mim e eu pensei assim, jamais eu vou tirar meu útero. Só entrou num ouvido e saiu no outro e eu pensei, não, isso aí não vai acontecer.
eu não vou tirar o meu útero. Porque assim, na minha cabeça, eu nunca iria tirar nenhuma parte do meu corpo, que do jeito que eu fui feita, do jeito que Deus me fez, eu iria para a sepultura. Não queria tirar nenhuma parte do meu corpo, se assim Deus permitisse, né? Na minha cabeça era isso. E aí eu saí dali do consultório, eu e meu esposo, e aí eu liguei para minha filha. Falei, olha, eu acabei de passar pelo médico aqui, a doutora me falou que eu tô com mioma no útero e que o meu útero tá 3 vezes aumentado o tamanho dele e que eu preciso de passar por uma cirurgia para retirar o útero. Mas ela tá louca, eu não vou fazer isso. Eu falei assim para minha filha, né? Eu falei, uma loucura isso, eu não vou fazer, jamais eu vou fazer esse tipo de cirurgia. Falei para ela, né? Aí a minha filha escutou, né, tudo que eu tinha de falar. Aí depois que eu falei tudo que eu tinha de falar para ela, ela foi e falou assim, mamãe, por que que você quer esse útero aí? Sendo que ele tá doente, ele tá te fazendo mal, você não vai ter mais filho. O que você quer com esse útero? Por que que você não tira? Ele tá te fazendo mal, ele tá doente. Então não custa você tirar. Porque você deixando ele aí, só vai ficando cada vez pior. E aí, a hora que ela falou assim comigo, aí que veio me cair a ficha, sabe? Aí que eu vim pensar, gente, eu vim pensar assim, na possibilidade de fazer a cirurgia que a médica tinha falado pra mim que eu tinha que fazer, né? Mas mesmo assim, me caiu a ficha, mas ao mesmo tempo, você sabe aquela coisa que você fica assim, tenho que fazer, mas eu vou fazer o possível para não fazer? Era isso na minha cabeça. Eu ainda não tinha me convencido que eu teria sim que passar por essa cirurgia. E aí, ela marcou outros. Não me lembro se ela marcou outros tipos de exame. Não, ela marcou para mim passar com uma ginecologista. Foi isso. Ela me encaminhou para uma ginecologista. Eu fui nessa ginecologista no centro de BH, em Belo Horizonte, né? Era até uma senhora. Essa ginecologista eu achei tão bom, assim, por ser uma senhora, né? Que o meu ginecologista aqui do Mato Grosso é um homem e é bem eu acho muito constrangedor, assim, um ginecologista homem, sabe? E lá era uma mulher, uma senhora já de idade. E no dia que eu fui nessa ginecologista, eu estava menstruada, gente. E um fluxo muito forte de menstruação, sabe? E aí eu cheguei lá com ela, só que eu fui porque pelo SUS, uma coisa, quando você consegue uma consulta pelo SUS, esteja caindo uma tempestade, você tem que fazer o possível para estar ali, porque é uma coisa assim que você consegue com muito milagre de Deus para você conseguir, porque não é fácil conseguir coisa pelo SUS, e ainda mais em Belo Horizonte, é mais difícil ainda. E eu consegui, eu acho que levou uns 2 meses para mim conseguir essa consulta com essa ginecologista. E aí, justamente no dia da consulta com ela, eu estava menstruada no meu pior dia, que era o dia do fluxo mais intenso, que era o segundo dia da menstruação. Era o dia que o fluxo estava muito maior. Porque o primeiro dia vem o fluxo, mas não é tão forte. No segundo dia é que desaba tudo. E no terceiro dia ia já se acabando, para se acabar tudo, né? E aí eu cheguei, gente, no primeiro e o segundo dia é uma cólica, que olha, era insuportável. A última cólica menstrual que eu tive, eu achava que eu ia morrer. Aí eu até falei com meu esposo, eu não aguento a próxima menstruação. Eu não vou aguentar. Eu vou morrer, porque a cólica é muito forte. E nesse dia foi a última cólica menstrual que eu tive. Aí eu cheguei lá no consultório dela, aí conversei com ela, né? Ela me fez um monte de perguntas, eu respondi. Ela olhou todos aqueles exames que a médica tinha pedido, olhou a minha ultra, ela falou assim, na verdade você tá com um mioma muito grande, o seu útero tá muito grande e a gente vai ter que tirar esse útero. E aí, ali eu conversei bastante com ela e aí eu saí dali convencida que eu teria que fazer a cirurgia. Aí aquele dia eu me convenci que eu teria que fazer a cirurgia. E aí, gente, só que eu não queria fazer ali em Belo Horizonte, porque ali eu tava sozinha. O meu esposo saía para trabalhar na segunda-feira e voltava no sábado de tarde. Eu chegava já de noite em casa, então a semana inteira eu ficava sozinha. E eu não tinha mais ninguém ali. Era eu e o meu esposo, né? Só que o meu esposo não estava comigo, então era eu sozinha para passar por uma cirurgia
desse tamanho, porque a cirurgia de esterectomia é maior de que uma cirurgia, é maior de que uma cesariana para tirar uma criança, porque vai tirar de você o seu útero. Então, o corte da minha cirurgia de esterectomia, porque o meu foi corte, não foi aqueles furinhos, não, foi corte mesmo. O corte foi o mesmo tamanho do corte de uma cesariana. E aí, ainda cortar tudo ali por dentro, né, para poder tirar o útero. Então, é uma cirurgia muito agressiva e dolorida. E aí, naquele dia, eu me convenci que eu tinha que passar por essa cirurgia. Só que aí eu já não queria fazer mais lá em Belo Horizonte. Eu queria vir fazer aqui na minha cidade, porque eu tinha aqui o meu esposo ia estar junto comigo, porque aqui o trabalho dele é perto, né? A cidade aqui é pequena, então ele ia para o trabalho e volta todo dia. Então ele ia estar junto comigo e eu contava que aqui também eu tenho a minha filha, né? Que poderia estar junto comigo. E aí eu preferi, eu não queria fazer essa cirurgia lá. Mas se não tivesse dado certo pra gente voltar pra minha cidade, porque até então a gente estava morando em Belo Horizonte, a gente morou lá 1 ano. E aí, se não tivesse dado certo pra gente voltar pra minha cidade, eu teria que passar por essa cirurgia lá mesmo em Belo Horizonte. Não ia ser possível de eu vir voltar aqui pra minha cidade. Mas Deus tomou uns caminhos tão assim perfeitos na minha vida, que naquele mesmo tempo, naqueles mesmos dias que eu estava fazendo as consultas com o médico para poder marcar essa cirurgia, Deus preparou tudo assim na nossa vida, até um carro a gente comprou, porque a gente tinha moto, a gente não tinha carro, a gente tinha moto. Deus preparou que a gente até comprou um carro, um Gol assim, que você olhava no Golzinho, parecia que a gente tinha tirado ele da casa, de tão novinho, de tão perfeito que ele tava, sabe? Deus preparou esse Gol para nós, a gente comprou, né, o Gol e viemos embora para casa. Aí despachamos os nossos bagulho pela transportadora e viemos, eu e o Leandro, de Golzinho para casa, feliz da vida. Voltamos para nossa cidade, né? Porque a gente já morava aqui, fomos morar em Belo Horizonte. Aí lá as coisas se desandaram e a gente voltou de novo para nossa cidade, aqui para essa casa que é minha, né? Que não pago aluguel aqui nem nada. E lá em Belo Horizonte também a gente não estava pagando, estava morando de favor com o tio do Leandro, com um casal de idosos, né? E aí, gente, voltamos pra cá, pra minha cidade. Aí chegou aqui na minha cidade, eu peguei aqueles mesmos papéis que eu tinha lá em Belo Horizonte, levei no médico aqui, e aí aqueles papéis serviu pro médico daqui, né? Ele olhou aqueles exames tudo, a minha ultra também ele olhou, aí ele falou, olha, realmente você precisa, com urgência, pra ontem, você precisa tirar esse seu útero. E aí vamos já marcar a cirurgia. Aí ele só pediu novos exames, aqueles exames que a gente faz a preparação para a cirurgia, ele pediu novos exames, né? E aí assim foi feito os novos exames para fazer essa cirurgia. E aí, gente, isso já era em 2018, já final de 2018, mais ou menos outubro de 2018, quando eu passei pelo médico aqui. E aí ele já pediu urgência para a Secretaria de Saúde para marcar a minha cirurgia. E aí foi essa urgência para a Secretaria de Saúde. E aí eu sei que essa urgência demorou 30 dias e não saiu. E aí eu voltei lá com ele de novo. E, gente, aí eu voltei com ele novamente, porque a cirurgia não tinha saído. Ele tinha falado pra mim que era mais ou menos uns 15 dias. Aí eu voltei, aí ele falou assim, olha, mas não saiu ainda essa cirurgia? Daí eu falei que não. Daí ele falou assim, então você vai na Secretaria de Saúde pra ver o que tá acontecendo, por que essa cirurgia ainda não foi marcada. E era pra ser marcada pelo SUS, né? Aí eu cheguei lá na Secretaria de Saúde, a mulher foi olhar o meu pedido. Aí, gente, no dia que eu levei o meu pedido pra Secretaria de Saúde, ela tinha colocado no mural, que não era para esquecer, colocou ali o meu pedido no mural, e que não era para esquecer daquele pedido ali, e vocês acreditam que esqueceu do pedido no mural? Quando eu cheguei lá, que eu falei com ela, ela foi diretamente no mural, o meu pedido estava lá no mural. Ela falou assim, olha, o seu pedido tá aqui, e foi esquecido aqui o seu pedido. 30 dias, gente, o meu pedido no mural, que não era nem de estar ali, mural não é para colocar pedido de médico. Os pedidos têm que ficar no arquivo ali, naqueles negocinhos ali, nas gavetas ali. Aí ela tirou o meu pedido do mural, aí ela falou assim, olha, você vai ter que voltar no médico para ele fazer novo pedido, porque esse aqui já venceu. Então ele vai ter que fazer o pedido para você de novo. Voltei, eu no dia seguinte voltei no médico, e porque o médico aqui, para você passar com ele,
você tem que vir no postinho de saúde e agendar. E às vezes a agenda é dali 3 dias, 4 dias, 5 dias para você conseguir o médico. Aí ela falou assim, mas já que o seu pedido ficou aqui esquecido, a gente vai dar um pedido de urgência para você. Aí você com pedido de urgência, hoje mesmo você já consegue passar por ele. E aí eu saí dali da Secretaria de Saúde para já ir diretamente no médico, né? Só que aí naquele dia ele não estava, ele estava para Vilhena. Aí ficou para mim no outro dia de manhã. Aí no outro dia de manhã, aí eu fui, ele me atendeu, aí ele me deu um novo pedido e ele foi muito bravo. Ele falou assim, esse povo não trabalha direito, só faz as coisas com pouca importância, que não sei o que, ficou muito bravo, né, com o pessoal da Secretaria de Saúde. Aí ele fez um novo pedido. Aí eu, naquele mesmo dia, porque eu fui de manhã com ele, né, então eu saí dali do consultório dele e já fui direto para a Secretaria de Saúde. Levei lá o meu pedido. E aí eu sei que levou ainda 15 dias para eles me chamar. Aí eles me chamaram. Me ligaram e falaram assim, ó, tal dia, assim, você vem, já traz todas as suas coisas que você já vai internar para fazer a cirurgia. Eu falei, tudo bem. Aí no dia certo que ela falou, né, eu fui bem cedinho com o meu esposo ia pro trabalho, então ele já passou e me deixou lá, com as bolsas de internação, tudo certinho. Quando eu cheguei na recepção, eu entreguei lá o pedido, né, que eu tinha pego o pedido, o agendamento eu peguei na Secretaria de Saúde, um papel, um guia para mim ir lá pro hospital, né, para internar. Aí quando eu cheguei lá com esse guia de internação, a moça da recepção olhou assim, e aí ela falou assim, olha, eu não tenho esse pedido aqui não, eu não tenho seu nome não tá aqui no livro não, é o livro negro que eles falam, seu nome não tá aqui no livro negro não. Aí eu falei, mas como assim? Eu peguei esse pedido, esse guia lá na Secretaria de Saúde ontem, que era para mim vir internar hoje. Aí ela foi, me chamou lá para dentro. Não, daí ela pegou e me passou lá pro quartinho de observação. Ali daquele quartinho de observação, a gente fazia toda a triagem para depois ir pro quarto de internação. Aí eu tô ali no quartinho de observação, já tinha colocado em mim a roupa de internação, já tinha colocado em mim aquele negócio, aquela mangueirinha do soro, já tava tudo certinho. Aí, quando pensa que não, vem uma enfermeira, falou assim, olha, dona Noêmia, a gente vai ter que te mandar para casa, não vai dar certo para você internar hoje para fazer a cirurgia. Eu falei, mas por que não vai dar certo? Ela falou, o seu nome não está no livro negro, então não está liberado pela Secretaria de Saúde para você internar hoje para fazer cirurgia. E também nós estamos sem anestesista, o anestesista está para Vilhena e ele está atendendo lá. Não é anestesista, é ajudante, não é anestesista mesmo. Tava sem anestesista, que tava para Vilhena, acho que ele tava atendendo em Vilhena, ele não ia chegar na hora certa porque não tinha cirurgia para aquele dia marcado. Aí eu falei, ai, nem acredito uma coisa dessa. E aí, gente, aí eu passei na recepção, né, daí ela falou assim, olha, nem ia dar para você internar hoje, porque você fez reserva de sangue no laboratório. Eu falei, como assim, reserva de sangue? Ela falou, você teria que ter ido no laboratório ontem e feito reserva de sangue para hoje, porque a sua cirurgia, às vezes, vai precisar de você tomar sangue, e você tem que ir lá reservar o seu sangue. Falei, meu Deus, não sabia disso. Nunca, gente, eu já passei por 2 cesarianas, já passei por cirurgia da coluna, e eu nunca precisou de eu ir no laboratório reservar o sangue, se caso eu precisar tomar sangue. Nunca tinha me acontecido isso. Aí eu falei, poxa vida, eu nem sabia disso, ninguém me avisou isso. Ela falou, pois você tem que ir no laboratório reservar o seu sangue. Saindo daqui, você já vai no laboratório. Aí eu pensei, mas eu vou no laboratório reservar para que dia, sendo que eu não sei agora que dia que vai fazer a cirurgia. Aí ela falou assim, que o rapaz da secretaria não tinha ido lá levar o pedido para poder ser agendado a minha cirurgia. O rapaz não tinha passado lá. Daí aí ela falou assim, você vem aqui, acho que era pra mim voltar na segunda-feira, uma coisa assim. Daí ela falou assim, na segunda não, acho que era na terça, ou na segunda, acho que era na segunda mesmo. Ela falou assim, você vem aqui, mas só que antes, você passa no laboratório um dia antes e reserva o seu sangue. E porque se você não reservar o sangue, não vai ter como fazer a sua cirurgia, porque vai que você precisa, né, de tomar algumas bolsas de sangue, porque a gente não sabe como vai ser a sua cirurgia, então você já tem que ter o sangue reservado. Aí tá, tudo bem. Aí eu saí dali, vim pra casa, né? Liguei pro meu esposo, ele foi lá, me pegou, me trouxe pra casa. E aí quando foi na sexta-feira, porque na segunda eu ia internar, né? Na sexta-feira eu passei no laboratório pra reservar o meu sangue. Aí como meu sangue é O positivo, né? Então tinha lá as bolsas de sangue o suficiente. Aí reservaram o meu sangue.
Aí na segunda-feira eu fui cedinho lá pro hospital e aí eu consegui a internação. Aí fui primeiro para a salinha de preparação, né, que é de triagem que fala, e lá colocaram a roupa de internação, colocaram novamente aquela mangueirinha do soro no meu braço, e aí de repente veio uma enfermeira e falou, olha, pode levar a dona Noêmia lá pro quarto, que a cirurgia dela daqui um pouquinho vai acontecer. Aí colocaram um soro em mim e me levaram pro quarto. Aí nisso, o nervo, a flor da pele, né, porque a gente fica muito nervosa, eu fiquei muito nervosa. Quando eles me falaram que ia me levar para o quarto, que a minha cirurgia ia ser daqui um pouquinho, ó, em algumas horas, ela falou. Aí eu fiquei bem nervosa, gente, muito nervosa mesmo, estressada, angustiada, estressada não sei, mas nervosa, muito nervosa. E aí fui pro quarto, quando chega lá, lá dentro dos corredores, lá nos quartos, lá, não tinha vaga do lado do SUS, não tinha vaga, os quartos estavam todos lotados. Aí a gente estava em 4 mulheres para fazer a cirurgia. Aí nós 4 ali esperando uma vaga, um leito. Mas do lado do SUS não tinha, só tinha do lado particular. Aí a enfermeira foi e falou assim, ó, vamos colocar elas num quarto particular, porque elas vão fazer cirurgia daqui um pouquinho, então elas precisam estar num leito. Vamos colocar elas no quarto do lado particular. Aí colocaram nós, foi um quarto bem gostoso, um quarto com ar-condicionado, muito gostoso. Colocaram nós lá naquele quarto e a gente ficou lá. E aí, quando foi, acho que mais ou menos umas 10 horas da manhã, vieram, né, pra me preparar pra levar pra mesa. Gente do céu, que nervoso, meu Deus, eu fiquei tão nervosa, comecei a tremer, os meus nervos começaram, sabe? Meu Deus, aí chegou lá, aí me pediram pra mim sentar na mesa, né, onde eu iria passar pela cirurgia, e aí aplicaram uma anestesia aqui na minha coluna. Eu tive que envergar, igual quando a gente vai fazer cesariana, que tem que envergar para poder aplicar ali a anestesia, né? Aplicaram aquela anestesia ali na minha coluna. Aí quando aplicaram e mandaram eu deitar, né? Rápido, porque ia anestesiar as minhas pernas. Aí eu deitei e aí eu sei que o anestesista veio e aplicou uma injeção no soro, que daí era anestesia geral para mim dormir, né? Aí quando eu só vi ele aplicando algo no meu soro, depois eu não vi mais nada, apaguei. E aí começou a cirurgia. Quando estava mais ou menos quase no final da cirurgia, eu comecei a acordar. E aí eu lembro que o médico foi e me mostrou o útero. Ele falou assim, olha, o seu útero estava gigante, muito grande. Ele me mostrou, mas só que eu estava assim, acordando, mas eu não estava acordada. Eu não vi, assim, eu vi e não vi o meu útero, não falei nada com ele, porque eu estava assim, boba da anestesia, meio que querendo acordar e não acordando ao mesmo tempo. E aí ele me mostrando o útero, né, mas eu não consegui ver nada. Eu sei que parece que eu dormi de novo depois, sabe? E aí, quando eu acordei de novo, aí eu tava numa outra sala e do meu lado tinha uma enfermeira. Aí eu sei que quando eu fui acordando assim, parece que ela arrancou algo de mim, assim, parece que tinha algo em mim assim que ela arrancou assim. Eu percebi que aconteceu isso. Só que eu não perguntei nada, mas eu percebi que tinha algo que ela fez de uma vez assim, sabe? Quando eu acordei. E aí quando eu acordei, daí ela me levou pro meu quarto. Aí eu falei assim pra ela, por acaso eu passei mal? Daí ela falou assim, não, foi tudo bem a sua cirurgia. Eu falei assim, mas por que eu acordei primeiro naquela sala lá, com você do meu lado, e para depois vir pro quarto? Porque na cesariana é diferente, né? Na cesariana, você já sai dali da sala de cirurgia com o seu bebê em cima de você e vai diretamente pro seu quarto, né? Ela falou, não, é que aquela salinha ali é uma salinha de recuperação mesmo, e a gente fica ali do lado do paciente até que ele acorda totalmente para poder trazer para a cama. Só que até então, todas as vezes que eu vejo pessoas cirurgiadas, assim, que vai para a cama, ele vai dormindo para a cama, e ele chega e acaba de acordar lá na cama, e comigo foi diferente, mas cada hospital tem um jeito, né, de repente esse hospital é assim. Aí, gente, eu sei que fui para a cama, até então tava tudo bem. Aí, quando começou a passar anestesia, passou anestesia primeiro da minha barriga. Gente, eu sofri, viu? Eu sofri. Olha, eu acho que esse vídeo acho que vai ter umas 3 partes, porque eu quero contar pra vocês até a data de hoje, até chegar o dia de hoje pra vocês, tá? Porque pra quem tá na fila de espera, né, pra fazer cirurgia, pra fazer esse tipo de cirurgia, gosta de ver esses relatos, né? Porque quando eu estava na fila de espera pra fazer
essa cirurgia, eu procurei muito esses relatos aqui no YouTube e eu não encontrava, gente. Nunca encontrei nenhuma mulher aqui no YouTube que viesse contar como foi a cirurgia, o antes, o durante e o depois da cirurgia. Eu nunca encontrei, eu era curiosa para saber sobre isso, porque eu estava na fila de espera para passar por isso, né? Eu encontrava aqui no YouTube vários médicos falando dessa cirurgia, mas os médicos, eles falam aquilo que eles aprendeu. Eles nunca passou por isso, então eles não sabem contar a reação como é passar por essa cirurgia, eles não sabem contar. Quem sabe contar é quem passou por isso, né? Então eu procurava por quem passou por isso, não pelo que os médicos falavam, né? Eu não queria saber o que os médicos estavam falando, eu queria saber o que uma paciente, quem passou por isso, como foi. Era isso que eu queria saber, eu não encontrei aqui no YouTube. Aí depois que eu passei por essa cirurgia, eu já fiz o meu relato aqui no YouTube várias vezes, no outro canal que eu tinha, porque esse canal aqui é novato. Eu tinha um outro canal que eu vendi, na verdade eu tinha 2 canais, um de crochê com 300 mil inscritos e o outro canal igual esse daqui, né, do meu dia a dia, com 100 mil inscritos, e eu vendi os 2 canais. Aí eu tô com um outro canal de crochê agora com 30 mil inscritos e tô com esse canal aqui com 3 mil inscritos, então esse canal é bem novinho, por isso que eu tô deixando esse relato aqui para as pessoas. E aí, gente, quando eu fui pra cama, aí começou a passar a anestesia e passou primeiro da barriga. Gente, eu sofri muito, eu senti muita dor, muita dor. E ali das 4 que tava ali cirurgiada, todas nós 4 tinha tirado o útero, a que tava sentindo mais dor era eu. Eu sentia muita dor, eu sofri demais, gente, ânsia de vômito, e dor, e aí já tinha passado a anestesia da barriga, mas das pernas não, então a barriga doía, eu não sentia as pernas, gente, eu sofri naquele quarto de cirurgia, naquele quarto de hospital, viu, sofri demais, e aí eu gemia, e aí eu não tinha acompanhante, né, porque o meu esposo, lá eles não aceitam homem, né, porque é quarto só de mulheres, mas daí tinha uma mulher do lado que ela tava com acompanhante, e aí aquela acompanhante daquela mulher ajudava nós todas que estavam ali. A única que tinha acompanhante era ela, as outras 3 não tinha. E aí ela me ajudava, porque eu tinha muita ânsia de vômito, aí ela vinha com a comadre para colocar assim para mim vomitar, só que não vomitava nada, porque não tinha nada no estômago, era só aquela força mesmo de vômito, e aí não fazer aquela força doía demais a cirurgia. Gente, eu sofri, até passar a anestesia da minha perna. Aí quando passou a anestesia das pernas, que eu comecei a conseguir movimentar com as pernas, porque assim, quando a gente tá anestesiado, a gente sente muito frio, né? Eu sentia muito frio, meus pés estavam gelados, aí começou a passar a anestesia das pernas, né? E aí começou a esquentar o meu corpo, as pernas começou a esquentar, né? O pé começou a esquentar, mas a dor, gente, meu Deus do céu, foi terrível, viu? Foi um dia de dor assim, mas só doeu também, só no dia da cirurgia que doeu, no outro dia eu já acordei sem nenhuma dor, e muita ânsia de vômito. Eu lembro que na hora da visita meu esposo foi lá, né, me ver, e aí eu falei pra ele, ai amor, eu tô com muita dor, eu não sei se eu vou suportar, eu acho que eu vou morrer, porque a dor é demais. Ele falou, não, fica calma, fica tranquilo, isso vai passar, logo você vai estar bem, logo você vai pra casa. E eu pensei, na minha cabeça, eu ia morrer, gente, porque a dor era demais, era muito forte. E aí eu sei que esse dia passou. O quarto, eu olhava assim, ó, tava tudo amarelo, de tanta dor que eu tava sentindo. E a parede do quarto era tudo branquinho, mas eu via assim, parece que tinha fumaça amarela no quarto, assim, de tanta dor. Eu olhava pro meu esposo assim, o meu esposo tava amarelo, de tanto que eu tava sentindo dor, sabe? E aí, aquele dia, graças a Deus, passou, amanheceu o dia, daí eu não tinha dor mais. Quando amanheceu o dia, acabou a dor, eu não tinha mais dor. E aí eu levantei, com a ajuda da acompanhante da mulher, né, levantei, tomei banho. Só que daí o banho eu tomei sozinha, tirei a minha roupa, que eu tava com soro, passei aquele negócio pelo soro e fui tomar banho sozinha. Tomei banho, voltei pra cama. E aí, quando foi umas 9 horas, 10 horas da manhã, o médico passou lá no quarto. Daí ele falou, né? Ele falou, e daí como que vocês estão? Eu falei assim, olha, ontem eu senti dor demais, hoje eu já tô bem, mas ontem eu quase morri de tanta dor. Aí as outras meninas não estavam sentindo dor igual eu. Elas estavam sentindo dor, mas não era igual eu. A minha dor era mais terrível. Aí ele falou assim, olha, vocês 3, a dor de vocês é diferente da dela. Porque ela foi preciso tirar o útero e o ovário. Então, o corte dela foi maior, né? E então, ela sente mais dor. Agora, vocês foram tirados só o útero. Aí ele virou pra mim e falou assim, e você
tá no grupo de risco de trombose. Então eu recomendo que você use, e falou a meia lá, aquela meia que as pessoas usam para circulação do sangue, para não dar trombose, para evitar a trombose. Ele me receitou aquela meia, mas só que eu nunca usei, gente, nunca comprei aquela meia, nunca quis usar aquela meia. Ele falou, você é preciso usar essa meia pro resto da sua vida, se você não querer ter trombose. Só que eu nunca comprei aquela meia. Eu pedi a Deus para mim nunca usar aquela meia, e nunca usei, nunca comprei. E aí ele falou assim, a sua dor é mesmo diferente da delas, porque a sua cirurgia foi maior, foi mais complicada e tal. Daí explicou lá, né, um monte de coisa pra mim, explicou para as outras meninas, né, que estavam junto ali no quarto, que também tinham sido operadas. E aí ele também já deu alta pra gente, já falou, vocês já podem ir pra casa, já estão de alta, estão liberadas, tá tudo certo com vocês, agora é só se cuidar em casa. Aí passou lá todas as recomendações, né, dos cuidados que a gente tinha que ter, passou os medicamentos que a gente tinha que tomar, remédio para dor, anti-inflamatório, essas coisas assim. Aí, para cada uma de nós, ele deu o útero num pote. O meu foi até num pote de Nescau, de Toddy. O meu, eles colocaram até dentro de um pote de Toddy. Pra gente, eu não sei se tá dando vento aqui no microfone do celular, gente. Porque tá ventando muito, não sei se vocês estão vendo, ó, dá pra ver pelo meu cabelo, né, que tá ventando demais. Eu acho que deve pegar aí no celular aí, eu acho. Aí, gente, o meu útero ele colocou dentro de um pote de Nescau. Aí o meu esposo trouxe aquele útero para casa e no outro dia era para ele levar no laboratório para poder fazer o exame, né? A biópsia. E aí o meu útero foi para biópsia, acho que voltou com 15 dias, graças a Deus, nada demais, assim, tudo, como que fala, benigno, não deu nada alterado, deu tudo certo. O ovário também, que o meu ovário foi retirado porque tinha nódulos. E o nódulo do meu ovário também foi benigno, nada de mal também, graças a Deus. E aí, gente, aí vem a recuperação. A recuperação da cirurgia de esterectomia é dolorida e longa, viu? Eu sofri demais, assim, você fica dolorido. Você, como eu tinha costume de dormir de bruço, eu não podia deitar mais de bruço, porque a barriga ficava latejando. Dentro da barriga fica uma bola, mais ou menos um tamanho assim, você sente uma bola assim dentro da sua barriga. Aquela bola é dolorida e ela movimenta dentro da sua barriga. Então, assim, a gente sente muita dor. Conforme o movimento que você vai fazer, se você vai agachar, assim, você sente dor. Se você deita, quando à noite para deitar, eu deitava de lado, eu sentia dor. Para virar na cama, assim, mesmo depois da cirurgia já sarada, para virar a posição assim na cama, nossa, foi muito tempo, assim, mais de 6 meses com dificuldade para virar na cama, então tinha que dormir sempre de ladinho, assim, de um lado ou do outro, para virar de um lado para o outro, era muito trabalho, porque dói demais ali, né? E essa bola que ficava andando dentro da barriga, sabe? Eu não sei explicar essa bola, assim. Quando a gente quando eu ia baixar assim, sentia que parece que espremia, apertava, comprimia aquela bola ali, sabe? Então incomodava demais. E dor mesmo. E aí logo após veio a menopausa também. Aí todo o sintoma da menopausa, gente, foi muito sofrimento. Ó, eu sofri dor depois da cirurgia, não aquela dor que eu tive quando a dor do corte, não é a dor do corte, eu não sei explicar, é dentro, a sua barriga fica dolorida, você sente dor dentro da sua barriga, e eu senti por 1 ano e 2 meses essa dor. Aí eu lembro que quando passou, assim, que eu vi que eu não tinha mais dor, né? Eu coloquei saia jeans, eu vi que tava tudo normal, tinha voltado ao normal já com a minha barriga. Aí eu fui olhar, eu já tava com 1 ano e 3 meses que eu tinha feito a cirurgia. Então por isso que eu mais ou menos deduzo que essa dor me acompanhou por 1 ano e 2 meses. Porque quando eu fui botar fé que ela já tinha sumido, tinha 1 ano e 3 meses de cirurgia. E eu lembrava que há poucos dias atrás eu ainda sentia dor na minha barriga devido à cirurgia. E aí, gente, eu lembro que eu gravava vídeo aqui, eu reclamava. Tinha dia que eu gravava vídeo, eu estava bem. Aí eu vinha aqui e falava, nossa, eu tô bem, recuperando bem, e não sei, sabe, gravando vídeo assim, muito feliz porque eu estava bem. Mas daí tinha dia que eu estava mal novamente, com muita dor, e a menopausa, né, o sintoma da menopausa, gente, meu Deus, eu sofri demais logo no início do sintoma da menopausa, até o meu médico chegar na conclusão que eu teria que fazer reposição de hormônio, demorou, porque ele não queria passar reposição de hormônio para mim, ele ficava passando hormônio fitoterápico, à base de soja, e não o bioidêntico, esse outro, né, que a gente compra na farmácia.
Então, esse hormônio fitoterápico não estava resolvendo. Eu sofria, gente. Eu tinha suores, não tem quando a gente dá aquela crise de suor, que pingava assim, ó, suor. Às vezes eu estava dentro do banco, ou num lugar, ou na igreja, assim, onde tinha muita gente, que vinha aquela crise da menopausa, aquela crise de suor. Eu passava vergonha, porque logo no início eu não tinha costume de carregar uma toalhinha comigo para secar aquele suor, né, para não deixar pingar, sabe, suor. Eu não tinha esse costume. Quando eu ia lembrar, eu já estava no meio do povo. Então eu começava a passar pelo aquele sintoma, né, aquele suor, aquela coisa ruim que vem na gente, que hoje eu não tenho mais, graças a Deus, mas naquela época era muito, era demais. E aí eu já estava no meio do povo, eu começava a suar e as pessoas ficavam olhando aquilo e eu não tinha onde me secar. Era esperar aquele suor vir de pingar e depois ir embora sozinho e secar sozinho, porque eu não carregava uma toalhinha comigo, não tinha esse costume de carregar. Quando eu fui me acostumar a carregar, eu já tinha passado vergonha, ó, no débito, no crédito, enfim, né? Até que eu fui começar a me acostumar que quando eu saísse eu tinha que levar uma toalhinha para esses momentos de suores, né? E aí, gente, eu sei que eu sofri por 1 ano e 2 meses. Aí eu comecei, aí o médico me passou, depois de tanto tentar, né, com o hormônio fitoterápico, a base de soja, de tanto essas tentativas, ele viu que não adiantava, eu sempre voltava lá, reclamava, não estava aguentando mais, aquilo ali estava sendo difícil. Eu até várias vezes gravava vídeo, falava assim que a minha saúde tinha ficado ali na mesa de cirurgia, que hoje eu não tinha mais saúde, que eu já estava com um pé na terra e outro na cova. Eu falava assim, gravava vídeo aqui e falava assim, eu pensava comigo que era o meu fim, que eu ia morrer, que não ia ter, que eu não ia mais, que eu não ia sobreviver, que eu ia morrer tão nova. E ainda eu pensava assim comigo, nossa, eu vou morrer tão nova, eu queria viver, mas viver com saúde. Eu achava assim que eu nunca mais ia ter saúde na minha vida, que eu nunca mais ia ser a mesma pessoa. E sem contar, gente, que eu tive queda de cabelo. Eu vou colocar aqui a foto para vocês verem como que ficou o meu cabelo quando eu tava com queda. E aí eu entrei no desespero por causa da queda do cabelo, né? E aí eu comecei a orar a Deus. Deixa eu contar primeiro da reposição de hormônio. Aí eu voltava no médico e as pessoas também me falavam, faz chá de folha de amora, toma cápsula de amora. Gente, eu fazia isso tudo e não valia de nada. Fazia chá da folha de amora, tomava cápsula de amora. Gente, eu comprei 20 vidros de cápsula de amora de uma vez, assim, pra mim não ficar sem, sabe? Porque aqui na minha cidade, eu fui na farmácia natural que tinha aqui, pra procurar essa cápsula da amora miura, tinha que ser a amora miura, né? Fui procurar, não tinha aqui, tinha um vidrinho só e não tinha mais e não ia chegar tão cedo. Fui num lojão que tem aqui, que eles vendiam também, assim, esses remédios, assim, para procurar a cápsula da amora miura, não tinha. Aí a mulher falou, eu vou fazer pedido para você. E ela fez pedido, eu sei que chegou 20 vidros. Eu fui lá e comprei todos, com medo de faltar. Aí eu falei, agora eu fico boa. Gente, tomei e não valeu de nada. Não valeu de nada. Chá de folha de amora não valeu. Cápsula da amora miura não valeu. O que me valeu foi reposição de hormônio mesmo. Tive que fazer reposição de hormônio. Aí eu voltei lá no médico, ele tornou pedir os exames tudinho. Aí ele falou assim, olha, eu vou ter que fazer reposição de hormônio pra você. Não vai ter outra escapatória. Pra você viver bem, você vai ter que fazer reposição de hormônio. Aí ele foi e receitou o hormônio pra mim. Bioidêntico, né? Aí, só que daí era em gelzinho, pra gente aplicar, passar Tem que ser sempre assim, ou no antebraço, ou num lugar onde não tem tanto pelo, sabe? Não pode ser num lugar peludo, tem que ser num lugar mais pelado, assim, por dentro, assim, do braço. Passar o hormônio. E aí eu comecei a fazer reposição de hormônio, gente. Aí eu sei que eu fiquei fazendo reposição de hormônio por acho que mais ou menos uns 2 anos eu fiz reposição de hormônio. E aí, a última reposição de hormônio que eu fiz, me deu uma crise, a gente estava em viagem, e nessa viagem me deu uma crise muito forte da menopausa. Eu fiquei muito mal, e eu estava sem hormônio, eu não tinha acabado meu hormônio. E aí o meu marido, eu sei que meu marido parou na próxima cidade, e foi na farmácia e comprou o hormônio. E aí eu fiz a aplicação do hormônio, e aí eu fiquei boa. E aquela foi a última caixinha de hormônio que eu comprei, foi em 2022, parece. Eu acho que foi em 2022 ou 2023.
Dezembro de 2022 que eu comprei, que eu tinha comprado a última caixinha de hormônio, usei todo o hormônio, né? Depois nunca mais comprei, fiquei sem. Aí quando foi tempinho atrás, acho que tem uns 5 meses, eu pedi pro meu esposo comprar de novo. Ele comprou, inclusive tá aí a caixinha de hormônio, ainda não foi preciso de usar, eu usei só uns 2, 3 sachêzinhos, tá aí a caixinha de hormônio guardada. Não vou pegar pra mostrar, porque a gente não pode ficar mostrando isso nos vídeos, o YouTube não gosta muito, né? Então não vou mostrar, mas é um hormônio de sachêzinho assim, de gelzinho. E aí tá ali a caixinha, não usei mais, não faço uso de hormônio mais, hoje eu estou bem. Assim, eu tenho sintoma da menopausa, tem, mas é muito fraquinho, mas não é aquele calorão, é só angústia que vem uma angústia, uma aflição, assim, que eu sei que é aquele sintoma da menopausa que eu sinto, mas não é mais aquele tão forte de te levar à beira da loucura. Porque quando vinha aquela angústia, aquela coisa assim que sobe com tudo assim, sabe? Que daí você soa igual uma condenada e você tem ali aquele momento de crise que dá vontade de massagar tudo que tá na sua frente. É muito forte isso. E é tipo uma dor de parto, sabe? Que vem assim, sobe com força e depois vai baixando assim e passa. Aí de repente vem aquilo de novo assim que sobe com tudo, que te lava de suor, depois vai amenizando e passa. Era assim, eu tinha assim eu tinha crise assim de cada meia hora, cada 20 minutos, dava essa crise em mim e passava. Dava essa crise em mim e passava. Gente, isso é terrível, isso acaba com qualquer mulher, viu? Isso acaba com qualquer mulher. Aí, graças a Deus, a reposição de hormônio, isso foi amenizando. E hoje eu tô assim, eu tô, vamos dizer assim, 98% bem. Eu não vou dizer que eu tô 100% bem, porque eu ainda tenho essa crise, mas é aquela crise bem fraquinha, que vem assim, te aflige e depois volta, mas é muito fraco, que eu não chego a ter suores, eu não sou mais, só vem aquela aflição, assim, aquela angústia, assim, aquela coisa, e aí passa, sabe? Mas suor, aquelas coisas assim, de até passar vergonha perto dos outros, isso eu não tenho, graças a Deus acabou, e eu espero que não volte mais. Agora eu vou contar pra vocês a parte da perca de cabelo. Quando eu tava com mioma no útero, eu comecei a perder cabelo. Antes da cirurgia eu já estava tendo perca de cabelo. Meu cabelo já estava caindo, justamente por causa do mioma e dos nódulos no ovário. Porque nódulo no ovário, ele não permite que o ovário tenha a produção de hormônio, os hormônios que a gente precisa. E é essa falta de hormônio que dá queda de cabelo. Não é nem por causa do mioma no útero, é por causa dos nódulos no ovário, né, que daí atrapalha a reprodução de hormônio, que o ovário que produz hormônio, não é o útero, né, o ovário. Então atrapalha a reprodução do hormônio do ovário, é aonde que tava me dando queda de cabelo. E gente, eu tava com uma queda de cabelo tão terrível que eu até pensava no dia de lavar a cabeça, porque era o dia que mais o meu cabelo caía. Era a hora que eu tava ali debaixo do chuveiro lavando a minha cabeça. O ralo ficava cheio de cabelo, bolos de cabelo. E aí o meu cabelo começou a cair e ele ficou curtinho. Que eu já coloquei a foto aqui, vou colocar de novo pra vocês verem. Meu cabelo ficou pequenininho, igual você está vendo aí. E depois da cirurgia, gente, aí que o meu cabelo caiu bonito. E eu fiquei desesperada. Eu gravava vídeo, eu postava aqui no YouTube os vídeos. Eu tinha já comprado peruca, gente, pra me usar, porque eu achava que eu ia ficar careca e eu não queria ficar careca. Aí eu pensei assim comigo, eu vou comprar as perucas, eu vou começar a usar peruca, que eu vou ficar careca e ninguém vai perceber que eu estou careca porque eu uso a peruca. Aí as pessoas não vão perceber a minha falta de cabelo. Aí eu comecei a comprar as perucas mais ou menos do jeito que tava o meu cabelo. Aí eu pensei assim, eu vou comprando, aí eu vou aumentando o tamanho das perucas até que eu consigo comprar uma peruca longa e ninguém vai saber que isso não é o meu cabelo, vai achar que é o meu cabelo que está crescido. Aí eu comprava a peruca cacheadinha, né? Porque meu cabelo era de cachinho bem miudinho. Aí eu procurava mais essas perucas assim de cachinhos. Eu comprava na internet. Comprei várias perucas de vários tamanhos, que na minha cabeça era isso que eu ia fazer. Eu ia começar a usar as perucas e ia crescendo o tamanho do cabelo até usar uma peruca mais ou menos. Eu queria um cabelo mais ou menos aqui, ou mais ou menos do tamanho que tá esse meu hoje. E aí, gente, eu sei que depois da cirurgia o meu cabelo começou a cair horrores. E eu entrei num desespero, E aí eu comecei a falar com Deus. Gente, eu me desesperei mais ainda o dia que eu cheguei na frente do espelho, que eu olhei, que eu vi o meu couro cabeludo, sem eu colocar a mão na minha cabeça. Eu virei assim, eu vi aquilo, o meu couro cabeludo tudo à mostra. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô careca. Eu comecei a chorar, eu entrei num desespero. Mas até então, eu já falava com Deus. Todas as minhas orações eu pedia a Deus. Falava, Senhor, o meu cabelo tá caindo.
eu não quero que o meu cabelo caia, eu não quero ficar sem o meu cabelo. Eu pedia para Deus, sabe, para ele devolver o meu cabelo, para ele fortalecer o meu couro cabeludo, para ele fortalecer os meus folículos, para eles virem forte e não cair. Eu falava com ele, eu falava, tu mesmo falou pela tua palavra que é honroso para a mulher ter cabelos crescidos. E agora o meu cabelo tá caindo. Eu tô com vergonha do meu cabelo. Gente, eu ia pra igreja, eu pegava o meu cabelo, eu prendia um rabinho aqui atrás, dava um rabinho desse tamanhozinho assim, ó. Eu prendia aqui, passava bastante gel aqui assim, para prender, e dava aquele rabinho desse tamanhozinho. E eu morria de vergonha do meu cabelo lá na igreja. Porque as outras irmãs, tudo de cabelão, né? Grande, e eu ali com aquele cabelinho desse tamanhozinho e já com couro cabeludo à mostra. E aí eu orava, eu cobrava muito de Deus. Aonde eu ia, que naquela época eu andava muito a pé, porque eu não sabia dirigir. Aí mesmo que o carro estava aqui em casa, eu saía, que eu ia fazer alguma coisa na rua, lá no centro, eu ia a pé, porque eu não sabia dirigir, né? E eu ia para essa estrada fora orando, falando com Deus, eu falava tanto com Deus, eu cobrava tanto de Deus, eu pedia tanto para Ele. Eu falava, Senhor, me mostra alguma coisa para me usar no meu cabelo para fortalecer, para fazer nascer fio aonde caiu, para que esses fios nasçam forte e não caem mais. Eu pegava, gente, eu ia no mercado, eu comprava os shampoos, chegava em casa, eu colocava o shampoo em cima da cama, dobrava o meu joelho, colocava o meu véu na cabeça, dobrava o meu joelho ali e orava pelo aquele shampoo ali, pedia assim a Deus, falava, Senhor, tá aqui o shampoo na minha presença, na minha frente e na sua presença. Coloca do seu óleo dentro desse shampoo, fortalece esse shampoo, para quando eles chegarem no meu couro cabeludo, eles fortalecerem os meus folículos e para que os meus folículos venham forte e cresçam forte e não caiam nunca mais. Eu falava assim com Deus, né? Eu falava, Senhor, derrama na minha cabeça o seu óleo sagrado, derrama do seu óleo sobre a minha cabeça, fortalece o meu couro cabeludo, para que os meus cabelos venham forte e não caem mais. Era assim a minha petição que eu fazia para Deus, né? E aí, gente, de tanto orar, de tanto pedir, um certo dia, eu estava, nesse mesmo dia, eu levantei da minha oração e aí peguei o celular e loguei no Instagram, abri o Instagram, né? Quando eu abri o Instagram, foi Deus que me mostrou o stories da Lívia, é a Lívia, aquela filha do Didi, a filha do Didi, a mocinha dele. Os stories dela, Deus me mostrou, foi Deus que me mostrou, gente, porque eu não assistia os stories daquela menina, eu não assistia, Deus me mostrou, e nos stories dela, ela tava mostrando a vitamina Gummy Hair. Aí ela falou assim, olha essa vitamina aqui, eu tomo essa vitamina pro meu cabelo tá desse tamanho, ela tinha o cabelo grande e cacheado, né, era assim mais ou menos o cabelo dela, bem cacheadinho, muito cabelo. Ela falou assim, olha o meu cabelo, olha o volume do meu cabelo, eu tomo essa vitamina aqui, ó, e foi falando da vitamina, foi falando todos os benefícios da vitamina. Eu fiquei olhando aquilo, falei, gente, é disso que eu tô precisando, eu preciso dessa vitamina, e já cliquei, ela já deixou o link, né, eu já cliquei no link, aí eu fui lá ver, gente, a vitamina era muito cara. Era muito caro. Eu lembro que eu comprei a vitamina para me tomar por 6 meses. Eu paguei 800, não chegou a 800 reais, foi quase 800 reais nas vitaminas, por causa do frete, sabe? As vitaminas eram caras, a vitamina era 700 e pouco, e aí acrescentou mais o frete, eu sei que veio para quase 800 reais, faltou pouquinho para 800 reais. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu vou comprar agora essas vitaminas e eu vou precisar de tomar mais, não vai ser só essa, eu vou precisar de tomar mais. Será que eu vou ter condições de comprar mais depois? Porque elas são muito caras. Eu lembro que eu comprei as vitaminas e parcelei em 6 vezes, em 5 vezes. Como eu comprei 6 potes, eu comprei e parcelei em 5 vezes. Na minha cabeça era, eu parcelo em 5 vezes, quando eu acabar de pagar as parcelas, ainda tem um pote. Eu vou conseguir voltar a comprar mais e parcelar de novo em 5 vezes. Quando eu acabar essas 5 vezes de novo, eu vou ter um pote. Vou conseguir. Foi isso o meu raciocínio. Gente, eu comprei aqueles 6 potes, fiquei ofegante que chegava logo essas vitaminas. E enquanto isso, meu cabelo, ó, só tá indo. E eu desesperada, e orando, e pedindo, e implorando. Mas só que daí Deus já tinha me mostrado as vitaminas. Aí chegou. As vitaminas levou acho que uns 15, 20 dias pra chegar. Mas pra mim, esses 15, 20 dias foi uma eternidade. Porque meu cabelo tava caindo e eu tava desesperada. Chegou as vitaminas, gente. No dia que chegou foi o dia que eu tirei essa foto aqui. Foi até a minha neta que tirou essa foto pra mim, que é a foto que eu exibo pra todo mundo. Essa foto foi tirada no dia que chegou as vitaminas aqui na minha casa pra mim tomar. Até então eu não sabia de existência de vitamina pra fortalecer o folículo capilar. Eu não sabia, gente. Existia as vitaminas? Existia, mas eu não sabia. Se ninguém nunca falar de uma coisa pra você, você não vai saber. Né? E eu reclamava com o meu médico, mas ele nunca me passou uma vitamina para cabelo, ele nunca me falou de vitamina.
Só não falava nada, falava com ele, mas ele não falava nada da minha queda de cabelo. Não falava nada, não me dava uma resposta. E aí, gente, chegou as minhas vitaminas. Eu vou até colocar aqui pra vocês, meu Deus do céu. Eu vou colocar aqui desse ladinho aqui, os meses das vitaminas. Chegou as minhas vitaminas, eu comecei a tomar. Com 30 dias que eu tava tomando as vitaminas, o meu cabelo não tava caindo mais. Meu Deus do céu, era tanta felicidade. Eu ia lavar minha cabeça, não ficava mais cabelo na minha mão, não ficava mais cabelo no ralo. O que caía era o normal. Alguns fiapinhos. Com 30 dias, gente. Com 3 meses já tava... Aqui, ó. Tô deixando aqui a sequência pra vocês verem. Com 3 meses, ele já tava, além de ter parado a queda, ele tava crescendo. E aí, acho que eu tenho aqui o registro com 3 meses, acho que com 6 meses e no dia de hoje. Gente, eu sei que o meu cabelo parou de cair e começou a crescer. E olha que o meu cabelo, ele nunca tinha chegado assim no tamanho que tá hoje. Hoje ele tá desse tamanho, até eu cortei esses dias atrás, eu cortei um pedaço dele, porque ele tava, eu tive corte químico, eu vou até contar pra vocês esse corte químico. Eu tive corte químico e ele ficou muito despontado, aí eu fui e cortei bastante dele, acho que eu cortei uns 3 dedos. Ele tava aqui assim, ó. Quando ele teve o corte químico, ele tava aqui assim, aí com o corte químico ele veio, subiu mais pra cima, né, que ele foi quebrando os pedaços, né, ele subiu mais pra cima, aí depois eu cortei e ele já cresceu de novo, depois que eu cortei ele já cresceu mais um pouquinho, eu vou precisar de ir cortando pra poder igualar, porque ele tá com corte químico, né, então eu vou ter que ir igualando, conforme vai crescendo eu vou igualando, até chegar no tamanho certo de novo e deixar ele crescer, mas ele já veio até aqui, ó, gente, coisa que ele nunca chegou até aqui, ele só chegou até aqui graças a Deus, né, que Deus me mostrou as vitaminas, porque eu pedi demais e ele me mostrou, então graças a Deus e as vitaminas, ele chegou até do tamanho que tá. E aí, gente, como se não bastasse, aí o meu cabelo começou a crescer, né? Mas aí o meu cabelo é muito ressecado, muito ressecado. E aí já me veio, né? Eu já tava incomodada com o meu cabelo que tava grande e ressecado. E aí eu comecei a pedir a Deus. Falei, ai, Senhor, o meu cabelo tá crescendo, o meu cabelo tá bonito, mas ele tá muito ressecado. E eu queria um shampoo. Como Deus me mostrou as vitaminas, Deus tinha que me mostrar um shampoo bom pro meu cabelo. E eu queria um shampoo. Eu fui pedir pra Deus, falei, eu quero um shampoo. Um shampoo bom para mim passar no meu cabelo e tirar o ressecamento. Eu preciso de um shampoo. Aí eu comecei a comprar. Comprava um shampoo, comprava outro. Eu encontrei o shampoo da seda. É até um shampoo que tem... Ele tem... Ai, gente, como que é que fala? Não vou lembrar, mas eu sei que é um shampoo da seda. Esse shampoo deixava o meu cabelo muito bonito. Só que só no dia que eu lavava. No outro dia ele já estava todo ressecado de novo e poroso. No outro dia, sabe? Armado, poroso. E não tinha jeito. Meu cabelo estava crescendo, bonito. E eu queria meu cabelo bonito e hidratado, sem ressecamento. Aí eu encontrei o shampoo ai meu Deus do céu, aquele encorpa cabelo, aquele vidro preto encorpa cabelo da Haskell. Aquele lá também era muito bom, maravilhoso. R$ 540 no kit completo, com o tônico, tudo. R$ 540. Comprei. Ele deixava meu cabelo maravilhoso. Ele desmaiava o meu cabelo. Mas também no dia da lavagem. No outro dia, o meu cabelo já voltava de novo todo aquele uauê. Então eu tinha que lavar meu cabelo todos os dias. Porque se eu passasse um dia sem lavar, era aquele auê. Sabe? Aquele escândalo. E aí, gente, eu queria alisar o meu cabelo. Toda a vida, gente, eu fui rebelde esse negócio de alisar cabelo, sabe? Toda a vida eu quis isso. E aí eu encontrei a progressiva Passo Único da Let Me Be, que era uma progressiva orgânica, porque as outras progressivas que eu usava quando eu ia no salão para alisar meu cabelo, eu sempre tinha corte químico, porque no salão era sempre progressiva com formol, com aquelas químicas fortes que dava muito corte químico. E aí eu encontrei essa progressiva da Let Me Be do nada, né, na internet. Eu encontrei a progressiva da Let Me Be, que ela é orgânica, e aí eu comprei essa progressiva e passei a fazer uso. Até então essa progressiva não me dava corte químico, e eu fazia em casa. E a minha pranchinha era uma pranchinha de temperatura baixa, a temperatura dela ia só até 180 graus, então ela não me danificava o meu cabelo, que era só até 180 graus. Mas um dia eu resolvi aplicar a progressiva em casa e finalizar no salão. E a pranchinha da mulher lá do salão era uma pranchinha profissional, que a temperatura dela era mais alta.
E o que ela fez? Eu passei a progressiva em casa, fiz todo o processo em casa e fui no salão só para ela secar, né, com o secador e depois pranchar. E aí ela pranchou meu cabelo com a temperatura mais alta da chapinha e sem protetor térmico. Gente, mas queimou o meu cabelo de uma tal maneira que eu sofri corte químico, que eu tô até hoje tentando recuperar do corte químico. Eu sofri corte químico, gente. E aí o meu cabelo começou a cair, não, quebrar, porque quando é quebra, você percebe que quebra os pedacinhos. Quando é queda, cai lá da raiz o fio inteiro. Tem fio que até vem com aquela pontinha branca da queda, sabe? Quando é queda. E quando é quebra, cai os pedacinhos. Então meu cabelo caiu os pedacinhos, muito pedacinho no chão. Gente, eu penteava, ai meu Deus, quando eu ia pentear meu cabelo, que eu olhava no chão, aquilo tava preto de cabelo quebrado no chão. Aí o desespero, gente. E aí, de tanto eu pedir a Deus shampoos de qualidade, para Deus me mostrar qual é o melhor shampoo, para me lavar minha cabeça, para me cuidar do meu cabelo, para o meu cabelo não quebrar e coisa e tal, Deus me colocou na minha vida a minha gestora, que é a que eu trabalho hoje do grupo B2C. Essa gestora veio e me convidou para trabalhar no grupo B2C, que era para trabalhar com produtos para cabelo, né? E eu aceitei. Falei, não, eu quero ser influenciadora da marca Ibera Paris e Fashion Gold. E aí, gente, entrei pro grupo B2C. E aí comecei a conhecer os produtos. Graças a Deus, comecei a conhecer os produtos. O primeiro que eu comprei foi a escova progressiva da Fashion Gold. E comprei também o kit pós-progressiva, que era o que a gente, enfim, é o kit que a gente usa depois da progressiva, para tratar o cabelo, para não deixar dar quebra. E aí, gente, muito louca de faceira, entrei nesse grupo para trabalhar. E aí a primeira coisa que eu comprei foi o kit de cronograma capilar. Eu vou pegar para mostrar para vocês, espera aí. Pronto, peguei todos aqui para mostrar para vocês. Ó, a primeira coisa que eu comprei foi esse cronograma. Porque assim, primeiro, quando a gente entra no grupo B2C, a gente vai estudar os produtos, né? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que entender dos produtos para poder passar para minha audiência. Então, como eu não sabia direito sobre cabelo, sobre shampoos, essas coisas, então, logo do início, a gente não sabe muito bem como funciona, né? Mas eu vi que esse cronograma capilar era muito bom, porque eu vi a explicação do nosso fio, que esse aqui é o nosso fio, né? Que o nosso fio contém 3 camadas, medula, córtex e cutícula, e que ele vem assim, ó, 3 bisnagas. Cada bisnaga trata uma etapa do fio. Então, esse aqui foi o primeiro, até inclusive é outro kit que tá lá no quarto, que tá lá na minha prateleira, que já tá usado. Esse aqui tá novinho, ainda nem usei. Então, eu comprei um desse primeiro, já pra mim já começar o tratamento do meu cabelo, porque até então meu cabelo tava destruído com corte químico e ressecado. E aí eu comprei esse kit aqui e tratei meio de comprar logo a escova progressiva, porque eu não podia ficar sem. Comprei a escova progressiva da Fashion Gold, ó. Comprei essa escova progressiva. Inclusive a outra que tá no quarto também, pequena. Essa daqui é grande, é de meio quilo, de 500 ml, né? Eu comprei a de 300 ml, até inclusive já acabou. Ela aturou, a de 300 ml aturou pra mim 7 meses, gente. Tem 7 meses que eu estou na empresa. Então, ela aturou pra mim 7 meses. Porque, enfim, aturou 7 meses. Deu quantas aplicação? Parece que 6 aplicação. Acho que é isso. E aí eu comprei essa daqui tá novinha ainda. Tratei meio de comprar logo a escova progressiva e comprei esse aqui, gente, que é o kit pós-progressiva. Esse aqui é o kit que você faz o tratamento no seu cabelo, para deixar o seu cabelo hidratado, para livrar o seu cabelo de corte químico, e ele também dá um efeito liso pro seu cabelo, onde ele prolonga a sua progressiva. Então, eu comprei esse kit, tratei logo meio de comprar esse kit. Esse aqui é muito bom para tratar os cabelos depois da progressiva, viu, gente? Nossa, é maravilhoso esse kit. Eu dou muito graças a Deus eu ter conhecido esses produtos dessa empresa e ter entrado para trabalhar com esses produtos e ter condições de comprar esses produtos para tratar do meu cabelo, para hoje eu ter esse cabelo maravilhoso, poder estar assim, ó, com o meu cabelo maravilhoso, feliz da vida, sem queda, sem nada. E aí, gente, comprei também a pranchinha, eu esqueci de pegar a pranchinha, mas eu comprei também a pranchinha da Fashion Gold. Enfim, agora eu tenho muitos produtos da Fashion Gold, eu trato meu cabelo com muitos produtos. Se eu for falar aqui pra vocês, mostrar todos aqui pra vocês e falar pra vocês cada benefício. Tem o Genoma também, que eu uso, que é pra restaurar, pra devolver o DNA do seu fio, pra restaurar
toda, como que é, a estrutura, né, que o nosso fio, ele perde proteínas, ele perde a estrutura com o passar do tempo, e tanta coisa que a gente passa, né, principalmente eu que vivo com progressivo, então ele vai perdendo a estrutura, ele vai perdendo os nutrientes que tem dentro do fio, e o kit genoma, ele devolve todo esse nutriente para o seu fio, fazendo com que o seu fio volta com o DNA de quando você nasceu. Faz o seu fio voltar a ser aquele fio que você tinha antes quando você nasceu. Então eu tenho também esse kit genoma, eu tenho muitos aqui, que se eu for mostrar para vocês todos, nós vamos levar o dia aqui. Bom, mas os principais são esses, né, que é o cronograma e o kit pós-progressiva, né, para não deixar o cabelo desidratado e ressecado, para evitar a quebra. Esse aqui também, né, evita a quebra, com certeza. E a progressiva orgânica, que essa daqui, gente, essa daqui ela não resseca o seu cabelo e também não afina o seu cabelo. Ela tem o óleo de coco, ela tem o óleo de quinoa e ela tem o óleo Inca. Ela tem esses 3 tipos de óleo que é para tratar do seu cabelo. Enquanto você vai alisando, enquanto ela tá agindo ali, fazendo o alisamento no seu cabelo, ela também trata, porque ela tem esses 3 tipos de óleo na sua composição. E ela não deixa ressecar o seu fio e nem afina o seu fio. Então essa progressiva é maravilhosa. Essa progressiva é vida, gente. Depois que eu descobri essa progressiva, acabou os maus tratos no meu cabelo. E além dessa progressiva, eu tenho também esse daqui, ó, que é o Thermic Gloss. Esse daqui é o principal para você aplicar no seu cabelo. Quando você vai fazer progressivo, aplicar esse aqui no seu cabelo para não deixar a temperatura da chapinha agredir os seus fios e queimar e ressecar o seu fio. Esse daqui, ó, é um protetor térmico. Ele tem em gloss, esse meu é em gloss. Ele tem em gloss e tem spray. Eu quero comprar o spray porque o spray ele é mais leve. Esse em gloss, ele é mais para cabelo grosso, para quem tem o cabelo muito grosso, então eu uso em gloss. Eu, como tenho o cabelo fininho, o meu melhor para mim usar seria o spray, porque esse daqui, ele acaba pesando o meu cabelo, porque ele é muito grosso, ele é potente, ele é para cabelo extremamente grosso, sabe? E então eu quero comprar o em gloss, mas eu comprei esse aqui em spray, ele ainda tá novinho, porque esse aqui é 3 gotinhas no meu cabelo, já é o suficiente para eu pranchar o meu cabelo e o meu cabelo tá bem protegido do calor. Então eu não prancho o meu cabelo, eu não coloco calor no meu cabelo sem esse protetor aqui. Esse aqui é vida, esse aqui é salvação pro nosso cabelo. E eu também não fico colocando muito calor no meu cabelo, não. Eu só coloco calor no meu cabelo, pranchinha no meu cabelo, o dia que eu faço a progressiva. Se eu não for fazer progressiva, não coloco pranchinha no meu cabelo. Ó, o meu cabelo eu lavo e seca assim, ó, natural, sem onda de calor, sem pranchinha, sem nada. A pranchinha é só no dia da progressiva, então de cada 3 meses. E eu também uso no meu dia a dia, até já tá acabando, eu tenho outro, ele tá novinho. Esse daqui, ó, óleo de mirra. Esse óleo de mirra eu uso no meu dia a dia. Aplico uma gotinha no cabelo. Aplico também no meu rosto, que isso aqui é muito bom pro rosto, para deixar o seu rosto bem hidratado, para livrar, enfim, para tirar o ressecamento da pele. Aplico no meu rosto. Hoje eu não vou aplicar aqui, porque eu já acabei de aplicar aqui no meu cabelo. Então não tem necessidade de aplicar, ó. Vou passar só um pouquinho aqui, para vocês verem, assim, ó. Mas eu gosto de aplicar mais, Eu aplico no meu cabelo, eu aplico umas 3 vezes no dia. E aí no rosto, assim, eu aplico de noite, né, a hora que eu tomo banho, e de manhã cedo. Aí tá bom. Assim, ó, nos cotovelos, né, no ressecamento dos cotovelos. Esse óleo de mirra é maravilhoso, gente. Esse óleo de mirra é 1001 utilidade. Ele serve para cicatrizar se você tiver alguma machucadura, alguma queimadura assim na pele. Ele cicatriza muito rápido mesmo, porque ele é cicatrizante, né? E ele também livra o seu cabelo de pontas secas, pontas ressecadas, de frizz, enfim, ele é maravilhoso. Então, esses produtinhos aqui, foi Deus que colocou na minha vida, porque eu pedi muito para Deus. Eu falava, Senhor, eu preciso de bons shampoos, eu preciso que tu me mostre, ou eu preciso que tu abençoe o meu shampoo, eu preciso que tu fortifica o meu shampoo, derrama do teu óleo dentro dos meus shampoos, para eles tirar o ressecamento. Gente, eu pedia tanto a Deus, que Deus foi tão maravilhoso, que primeiro ele colocou as vitaminas no meu caminho. Eu vou mostrar pra vocês quais são as vitaminas que eu uso hoje. Peraí, eu vou lá pegar e mostrar pra vocês. Primeiro ele colocou as vitaminas no meu caminho e combateu a queda. Acabou, não tenho queda mais. Eu não tenho mais queda, gente. Meu cabelo não cai. Ele cai aquele fio, porque vocês sabem que o nosso fio ele nasce, cresce, envelhece e cai. Então ele cai esse fio, né, que a cada 3 meses parece que o fio se renova. Esse ele cai, mas aquela queda de o fio o couro cabeludo não sustentar o fio, de cair aquele monte, de você ficar desesperado com o cabelo no ralo,
Isso não cai mais, graças a Deus. Aí o que eu tava sofrendo antes de entrar pro grupo B2C foi a quebra, né? Por ter aplicado pranchinha em alta temperatura, num cabelo sem protetor térmico e ter queimado tanto o meu cabelo, aí eu sofri quebra. Mas graças a Deus eu entrei pro grupo B2C, descobri todos esses produtos, comecei a fazer uso. Pronto, hoje o meu cabelo não é ressecado mais, ó, pra vocês verem como que ele tá bonito, bem hidratado, bem brilhoso, né? Não tem quebra, não quebra mais. Meu cabelo tá maravilhoso. Eu vou só pegar as vitaminas ali pra mostrar pra vocês e encerrar esse relato, tá bom? Voltei aqui com as vitaminas, ó, eu vou mostrar pra vocês a caixinha delas, depois eu mostro pra ó, é essa vitamina que eu uso, da centímetro. Aí ela vem em 3 potes. Ela é tratamento para 3 meses. E ela tem um blend enorme de vitamina. Olha isso aqui. Não sei se vai dar para enxergar. Olha o blend de vitamina. Ó. Ela vem com muitas vitaminas. Essa vitamina aqui, ela combate a queda, né? Fortalece o seu bulbo capilar. Combate a queda. Faz o seu cabelo crescer 3 vezes mais rápido, além de dar estrutura para o seu cabelo. Ela também melhora, dá elasticidade para a sua pele, né, para o seu couro cabeludo, dá elasticidade no couro cabeludo, na sua pele, né, para combater a rigidez da sua pele, deixa a sua pele maravilhosa e também fortalece as suas unhas. É tanto, gente, que eu corto a minha unha direto e minha unha direto tá grande. Ó, já tá grande de novo, precisando de cortar. Eu não gosto de ter unha grande porque eu mexo com crochê, eu mexo muito com agulha de mão, né, agulha de costura, então é muito ruim pra ficar manuseando a agulha com unha muito grande, então eu corto direto, toda semana eu tenho que cortar minha unha cresce muito, minha unha tá forte, saudável, a pele com elasticidade boa, das vitaminas. Essas vitaminas são maravilhosas. Quem tem queda de cabelo, quem tá com cabelo encroadinho, não quer crescer, essas vitaminas é boa. E também esses shampoos, né? Eu trabalho com o Grupo Ibra. Se você quiser, ó, vou deixar meu Instagram aqui, ó. Me segue lá no Instagram, que lá no Instagram eu tô mostrando todos os dias os produtos que eu uso aqui para cabelo. Se você tem interesse, você tá com queda, você tá com, enfim, você tá precisando de tratar do seu cabelo, me segue no Instagram, que por lá eu posto todos os dias links, falo dos produtos, os benefícios de cada um, mostro todos os produtos que eu tenho aqui. Então me segue lá no Instagram para você ficar por dentro. Tá bom? Então, elas são assim, ó, os potinhos de vitaminas assim, ó, vem com 30 cápsulas, cada potinho, são 3 potes com 30 cápsulas, que é pra você, que dá, cada pote desse é pra 30 dias. Ó, e ela vem, esses potes, eles vêm numeradinho assim, ó, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o primeiro pote, quando chega você vai tomar esse, número 1, depois esse daqui é o número 2, e aí, por último, o número 3. E aí, gente, eles mandam também a fita métrica, para você medir o seu cabelo. Quando chega, você mede. Quando chega as vitaminas, você mede o comprimento do seu cabelo. E quando você tomar o último pote de vitamina, você mede para você ter noção o quanto o seu cabelo cresceu. Qual foi a quantidade que cresceu o seu cabelo. Então, é isso, gente. Eu acho que o meu relato foi esse. Se eu tiver, às vezes, alguma coisa a mais para contar para vocês, eu gravo um próximo vídeo. Eu queria dividir esse vídeo em 3 partes, mas eu não vou dividir. Quem tiver interesse, quem estiver passando pelo que eu passei e tiver interesse, vai assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, digita aqui nos comentários para mim, goiaba. Você fala assim, eu cheguei até aqui e a palavra-chave é goiaba. Digita aqui nos comentários para mim saber que você assistiu esse vídeo até aqui. E é isso, o meu relato foi esse. Hoje eu fiz a cirurgia em dezembro de 2018, então hoje eu estou com 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Em dezembro vai completar 7 anos que eu passei por essa cirurgia. No início da cirurgia é muito difícil para todo mundo, para todas nós que passamos por essa cirurgia é muito difícil, porque é uma cirurgia muito agressiva e a recuperação é muito lenta e dolorida, tá? A gente sofre bastante mesmo nos primeiros até um ano e pouquinho de cirurgia, a gente sofre. Tem sequelas até aí, mas passado disso você só vai ficando boa, você só vai melhorando. Hoje eu posso dizer para vocês que eu já estou liberta. Falta pouco para me ficar curada de vez. Eu ainda tenho um pouquinho de reação de menopausa de vez em quando, mas é só crises mesmo, não é mais suor, não é mais aquela coisa terrível que eu tinha no início da cirurgia.
Graças a Deus eu estou bem. Na minha cabeça, eu achava que isso ia me acompanhar pro resto da minha vida. Eu sempre falava, meu Deus, eu quero viver muito, eu quero viver até os meus 96, 97 anos, mas eu queria viver com saúde, não doente. Do jeito que eu tô, eu nunca mais vou ser a mesma. Acabou a minha vida, acabou a minha alegria. E agora é só tristeza. Eu pensava isso. Eu pensava que eu não ia ser mais liberta. Pelo tanto de tempo que a gente sofre. É muito tempo sofrendo, sabe? É muito tempo sentindo coisas ruins. Então eu achava que isso pra mim era o fim, que eu não ia mais ter saúde. Mas, gente, ó, graças à reposição de hormônio, tá? Tem que repor hormônio, deve repor hormônio, você deve cuidar da sua alimentação. Você deve fazer caminhada, você deve fazer exercícios físicos. Eu me lembro que quando eu tava no auge da menopausa, no auge do sofrimento, eu fazia muito exercício físico, era difícil, eu não tinha forças para fazer os exercícios físicos, era muito suador, né, suava demais, aquela fraqueza que vinha da menopausa, mas mesmo assim eu não deixava de fazer meu exercício físico. Assinei a plataforma da queima diária para fazer os meus exercícios físicos, fazia caminhada todos os dias, comecei a correr, sabe, fazer caminhada e depois correr. Eu lembro que teve o último dia que eu corri, que depois eu não saí mais para correr, eu corri 12 quilômetros, sem parar, 12 quilômetros. A primeira vez que eu corri meia quadra e quase morri de canseira. Na segunda vez que eu tentei correr, eu corri 1,5 quadras. E depois, eu sei que depois eu corri, parece que 4 quadras, e depois eu só fui aumentando o tempo, o tanto a distância que eu estava correndo, sabe? Eu sei que o último dia que eu corri, eu deveria ter continuado correndo até hoje, mas eu parei. O último dia que eu corri 12 quilômetros. Eu saí daqui da minha casa correndo, rodeei tudo, só que daí eu coloquei o marcador para marcar quantos quilômetros eu ia correr. Saí daqui da minha casa correndo, rodeei tudo aqui correndo e cheguei aqui na minha casa correndo. Quando eu fui olhar no marcador lá, eu tinha corrido 12 quilômetros. Eu fiquei muito feliz. Só que daí no outro dia eu já não fui correr mais e daí não fui mais. Faz tempo que eu não corro mais, mas eu não deixei de fazer meu exercício físico e nem deixei de fazer caminhada, tá, gente? Faço exercício físico até hoje, faço caminhada, pulo corda. Quase todos os dias eu pulo corda, e enfim. Então assim, você quer sarar, bebe muita água, faz reposição de hormônio, faz exercício físico, não deixa de fazer exercício físico, que você fica bem. Foi assim que eu me curei, foi assim que hoje eu posso dizer para vocês que eu estou bem, né? Foi assim que hoje eu posso dizer para vocês que eu vou envelhecer com saúde, que é o que eu quero, envelhecer com saúde. Então, gente, o meu relato de hoje foi esse, o vídeo ficou comprido. Eu acredito que quem tem necessidade vai ficar me ouvindo até aqui, né? Vai chegar até o final desse vídeo, não vai sair do vídeo. Só vai sair do vídeo quem não tiver necessidade, quem não estiver passando pelo que eu passei. Porque quando eu estava passando por isso, eu queria ver o relato de outras mulheres. Tá bom? Então é isso, eu não vou cortar esse vídeo, não vou dividir em várias partes, vai ser só esse vídeo. Se tiver mais alguma coisa que eu for vir contar, vai ser outros tipos de relato, que às vezes eu vou lembrando, vou anotando, depois eu venho aqui contar pra vocês, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, muito obrigado por você que esteve aqui até agora. E que Deus abençoe, que você, se você estiver passando por isso, ou se você ainda vai passar por isso, que Deus te abençoe, que Deus seja com você e que tudo dá certo para você, tá bom? E que você seja firme, não desiste de você, cuida de você, beba bastante água, faça os exames constantes, volta no seu médico, faz exame, tá? Cuida para não ter diabetes, cuida para não ter trombose, igual é o que o médico falou para mim, negócio de trombose, que eu tava na fila de espera, que eu tava na fila de risco para ter trombose. Então você cuida para você não ter isso, tá? Vai atrás do seu médico direto, quando você vê que precisa, procura o médico. Mas não fica se entupindo de remédio de farmácia, não. Toma mais remédio caseiro, faz exercícios. Eu tomo chá, eu tomo suco de babosa com limão todos os dias para melhorar a minha saúde. Faça o mesmo, tá bom? Então é isso, ó. Um beijo no seu coração, deixa aqui embaixo no comentário, nos comentários como você está, se você está passando por isso, se você está na fila de espera para fazer cirurgia do seu útero. Conta aqui para mim nos comentários, faça o seu relato. Se você já passou por cirurgia de esterectomia, deixa o seu relato aqui nos comentários, que outras mulheres gostam de saber também, tá? Não só de ver o meu vídeo, gostam de ver o seu relato também aqui nos comentários. Então deixa o seu relato aqui, tá bom? Então é isso, ó. Um beijo no seu coração e eu aguardo você aqui nos próximos vídeos. Tchau!